Que delay maravilhoso, hein? A vida como ela é, meus queridos. Então bora lá. Vamos que vamos para mais uma maravilhosa aula do nosso Clube do Livro. Hoje vamos falar de amor. Né? Ao longo do ano nós falamos de vários livros. Né? Alguns deles estão contemplados aqui à minha direita, talvez à sua esquerda. Falamos de simbolismo através da configuração do ser humano, a sua formação. Falamos de uma criança extraordinária. Falamos de riqueza. Falamos de nossos pensamentos. Nós nos aprofundamos ali nas dores, lá na bailarina de Auschwitz. Foi maravilhoso, né, gente? E eu escolhi esse daqui para, de fato, a gente contemplar aquilo que há de mais belo no ser humano. Quando a gente tira as dores e elas, de certa maneira, elas ficam pequenas diante do amor, nós elevamos nossa alma, nosso espírito e a nossa vida, em todas as áreas. No relacionamento, nas finanças, nos sonhos, na espiritualidade, onde que for, nas relações com as pessoas. E é maravilhoso a gente entender esse detalhe. É incrível, tá? Um livrinho pequeno, pequeníssimo, 125 páginas, porque ele termina com uma oração. Você não precisa ser católico para entender esses livros, esse livro aqui. E o meu intuito não é te fazer ser católico. Você segue a religião que você bem quiser. Eu vou falar de espiritualidade através desse livro que foi escrito por um padre. Beleza, mas a gente viu já aqui livros escritos por pastores, por filósofos, até por malucos, né, do ano passado ali, o Osho. Enfim, aqui nós estamos para se auto-aperfeiçoar, esse autoconhecimento, esse auto-aperfeiçoamento, através de leituras de livros, e não só a leitura, mas colocar isso em prática. E aí é formidável, e aí é sensacional, e aí é maravilhoso, não é verdade? Ágape. Então, eu selecionei algumas páginas aqui maravilhosas, tá? Para mim esse livro aqui você precisa ler e reler várias vezes, né? E de suma importância a gente entender primeiro, tá? Que bem no iniciozinho, na página 11, tá escrito assim: ágape é o amor incondicional, o amor generoso, o amor sem limites, puro e livre. Minha nossa. É de uma profundeza tão grande. A primeira linha, as duas primeiras linhas do prefácio na página 11, do prefácio, que foi escrito pelo Chalita, né, pelo Gabriel Chalita. Não foi pelo padre Marcelo Rossi. Vou repetir. Ágape é o amor incondicional. Ele não condiciona amar por algo. Ele apenas ama. Você consegue lembrar alguém no mundo que faz isso, que fez isso, que continua fazendo isso, às vezes não estando vivo? É muito louco isso, né? O amor generoso. O generoso é trazer generosidade para o mundo, é trazer abundância. E não mesquinhez e não escassez. Generosidade é olhar para o mundo de uma forma brilhante. É olhar para o mundo com um olhar de abundância e prosperidade. O amor sem limites. Qual é o limite de amar? O limite de amar é até aquele ponto em que a pessoa faz tal coisa para mim, que eu só vou fazer até ali, ou o limite de amar é mesmo quando está chateado, continuar amando, mesmo quando está depressivo, e não entenda depressivo por ter depressão, ter um momento de depressir a teu sentimento. Por exemplo, no simples encurvar do teu corpo, nós depressamos nossos sentimentos. Olha só que maluco. E isso é o que o amor sem limites ele fala. É o contrário desse depressar. É o abrir-se. Como o teu corpo abre para o mundo. Como o amor se abre para a vida. Puro e livre. O mais refinado. O mais puro. O mais livre de qualquer preceitos e preconceitos. Eu poderia citar aqui Madre Teresa de Calcutá, que pegava o moribundo como se ele pegasse em qualquer pessoa, independente da doença que aquela pessoa tinha, independente da situação asquerosa que ela estava ali em Calcutá. E se você não sabe, Calcutá é uma das cidades mais pobres do planeta, né? Hoje, junto com Haiti, junto com
O Brasil está lá direto, né, fazendo alguma missão de paz ali, o Exército, as Forças Armadas, na verdade. O Haiti, e tem uma outra cidade, outro país aqui, que agora eu não me recordo, mas é africano, que também é um dos mais pobres do planeta. Né, a cidade, né? A gente fala de Calcutá, que fica na Índia. Mas é entre a Índia e perto do Paquistão ali, tá? Então, nós pegamos esses lugares, essas situações, para a gente entender como é que essas pessoas exerceram um amor incondicional, livre, generoso, sem limites. Como é que a gente pode exercer isso no nosso dia a dia, para conosco e para com o mundo, principalmente? É isso que é a ideia do ágape, né? Nós estamos sempre acostumados a entregar só se recebemos. E será que o amor é isso? Eu só entrego o amor se eu recebo amor? Normalmente, a gente dá aquilo que tem dentro da gente. E se você não tem amor dentro de você, é porque você foi criado sem amor. É porque teu pai, tua mãe, alguém que te criou, não te deu amor, não te deu carinho, não te deu afeto. E aí você só entrega para os outros o que você recebeu. E independente se você teve ou não, a partir desse momento, a partir desta aula, você começa a enxergar as coisas de um jeito diferente, não é verdade? Porque você conhece a história de Madre Teresa? Não, você não conhece. Depois digita no YouTube, tem um vídeo dela, um filme dela. É um filme antigo, mas dá para assistir e entender um monte de coisa. E é formidável aquilo. Mesmo com dores na tua vida, ela soube amar incondicional. Você lembra de Jesus agora, né? Porque eu lembrei. Mesmo com muita dor, Ele nos amou de forma incondicional, sem querer nada em troca. Eu dou um exemplo. No dia em que tua esposa, quem for homem, ou que tu, mulher, tiver de TPM, e o teu marido passar no mercado e ver aquele bombom, aquela bomboniere, aquele bombom que você gosta, tanto aquele chocolate, e ele não lembra, nós homens somos meio retardados, a gente não lembra dessas datas, a gente, enfim, a gente é sonso, como? Assim, sonso mesmo. E aí ele pega aquele bombom, passa no mercado, chega em casa, chega a casa, deixa assim para você na mesa, na tua mesa, perto do teu celular, e nem fala nada. Sai, para não ser percebido, e vai. Esse simples gesto revela muita coisa. Ou você brigou com teu namorado, tua esposa, quem quer que seja que você tenha um relacionamento, e no outro dia mesmo brigado, você acorda, faz um café. Porque você não deixa de amar porque brigou. Você não deixa de amar porque tem um problema. Porque isso não é amar. Você está condicionando o teu amor a viver em paz. E quem disse que o amor incondicional é o amor que tem paz? Como assim? Lembra da frase, para ter paz, precisamos passar pela guerra. É o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não é verdade? E todas as outras guerras frias envolvidas no mundo. Brasil e Paraguai, por exemplo. O Brasil destruiu o Paraguai. O Paraguai era o primeiro mundo. O Brasil destruiu o Paraguai. Então pensa o seguinte, todas as outras guerras frias são guerras pequenas que ocorrem também dentro do mesmo território, né? O Brasil teve um monte. E eu estou trazendo esses relatos para te trazer a reflexão mais profunda, né? E na página 12, né? Olha só, ele fala assim, sempre existe uma espreita de quem você é filho. Lá no início da página, é filho de quem? Tempos em que os adornos valem mais do que o essencial. Tristes tempos. As amizades interesseiras têm prazo de validade. As relações são inconscientes. É comum um círculo de amigos, cada qual falar de si mesmo como um hobby. Falar de si, né? Uma geração narcisista. O pronome mais utilizado é o da primeira pessoa. Eu. Tristes tempos, repito. Tempos de escassez de atitudes de misericórdia.
descartar uma pessoa é mais fácil do que desfazer de um objeto de estimação. Falta estima pelo ser humano. Vivemos em uma sociedade em que o consumo coisifica a pessoa. Quanto mais se tem, mais se deseja, e quando não se tem, o desejo também faz questão de ficar. Falta um sonho de vida e sobram angústias pela ausência de sonhos. Desse sonho. Conheci mais de perto Padre Marcelo Rossi e Dom Fernando Figueiredo, quando eu era secretário de Estado de Educação, e pedi que celebrassem minha missa nas unidades da antiga FEBEM, que era como se fosse o CAD aqui no Brasília, e que você é do Estado, você vai saber o que é a FEBEM, né, os meninos infratores. Vou contar essa história aqui porque ela é importante. Esses homens de Deus imediatamente aceitaram com ternura e levaram ágape àqueles meninos e meninas. Não se preocuparam com o passado errante, ao contrário, falaram de sonho, de acolhimento, de um homem que marcou e marca a humanidade por sua capacidade de amar aqueles que não seriam escolhidos, nos padrões utilitaristas para ser amados. Naquelas celebrações, passei a admirar ainda mais a missão de um bispo e de um padre no meio de ovelhas tão feridas. Isso é o amor. Isso aqui é o amor. Isso aqui é a propensão da vida. Isso aqui de fato revela a entrega de cada um desses aqui que aqui escreveram. Mas não só a entrega de Jesus. É impossível falar disso sem falar de Jesus. E aí nós vamos lá para a página 19. Ágape é uma palavra de origem grega que significa amor divino. O amor de Deus pelos seus filhos. E ainda, o amor que as pessoas sentem pelas outras inspiradas por esse amor divino. Deus é amor. A criação do mundo e do homem é um ato contínuo de amor. E é por isso que o profeta Isaías traz esta revelação tão essencial. Olha só, né? Como eu marquei só escrito, eu vou marcar aqui. Eu indico que vocês agora, ao começar a ler, comprem essas coisinhas aqui, ó, para marcar os post-itzinhos, né? É só para marcar. Isso aqui é feito pro livro. É bem barato. Acho que vem 4 assim, com várias cores. Acredito que seja menos de R$10. Tá? Os 4 assim. Eu achei bem barato. E aí nós vamos marcar. Porque eu só escrevi as páginas, eu não marquei. Então é mais fácil a gente, a partir de agora, pegar as páginas que a gente marcou. E vocês também trazerem as alusões de vocês, né, hoje, através dos comentários. Beleza? Então olha só. É muito louco quando tu fala assim, amor divino. Ágape é uma palavra de origem grega que vem de amor divino. O amor de Deus para com seus filhos. É só a gente buscar na fonte. Se eu e você somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a força para exercer esse amor incondicional. Muito pelo contrário, nós somos esse amor incondicional. Só que um amor incondicional morto. Muitas das vezes. Por que ele está morto? Porque a gente esquece disso. Quantas vezes você esqueceu de quem você é, filho? Quantas vezes você esqueceu da tua essência? Quantas vezes você esqueceu da tua origem? Quantas vezes tu esqueceu que tu venceu uma vida, uma força? Você venceu uma corrida para nascer. E essa é a pior das estatísticas de todas. Ou seja, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ter nascido. Mas mesmo assim você despreza isso porque isso entrou no senso comum das pessoas. Porque vocês falam, todo mundo dá esse exemplo, todo mundo fala isso, mas você é uma relação divina com Deus. Ele conhece os teus pecados, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração, os nossos pecados. E aqui entra a semente da vida, né? Deus é amor. A criação do mundo e do homem é um ato contínuo de amor. Olha que magnífico. Se Deus é amor e a criação do mundo é um ato contínuo de amor, a tua criação de vida, a partir do momento em que tu vai atrás dos seus sonhos, é um ato contínuo de amor. Quando te de fato ama incondicionalmente o quê? Não só a si, mas amar a si de forma incondicional é muito mais que narcisista. Mas ter amor por você mesmo não é narcisista. Porque ter amor por você mesmo é saber que você é uma potência. É uma potência. E uma potência que pode desbravar o mundo. É isso. É isso que acontece. É uma potência que pode
inocular na história uma força jamais vista. Inocular na história algo que instala no coração como um toque de mágica, uma força inesgotável que se chama amor. É uma força inesgotável, porque ela é incondicional. Ela é pura, ela é leve. Ela faz com maestria. Pensa numa bailarina dançando. Pensa na Eve Eger lá, na bailarina de Auschwitz, quando ela estava dançando por Mengele, e ela só lembrava e ela leve. Mesmo na escuridão, mesmo na dor, existia leveza, porque tinha amor envolvido naquilo que ela estava fazendo, o balé. É assim que é o amor. Mesmo no horror, no caos, diante do fogo, ele permanece pleno, puro, forte, ascendente e não descendente. Descendo, ele cresce. Porque ele é essencial. Vamos pegar as palavras de Isaías aí na página 19. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Cara, esse aqui é de uma profundeza gigantesca. É Isaías 43, 4, 5b. Página 19. Eu estou contigo. Olha só. Fica tranquilo, pois estou contigo. Toda vez que tu passar por uma lamúria, por uma dor, por um sofrimento, por um apetite de querer desistir, do apetite de querer se destruir, se desfazer, você lembra desse final. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. E se eu estou contigo, tudo se revela. Tudo se constrói e se reconstrói. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Olha que maravilha isso aqui, gente. Para mim, é maluco. E aí, continuando na página 20, olha só. A palavra de Deus nos traz essa revelação. Deus nos ama. Deus nos aprecia. Marca a página 20 aí também com o teu post-itzinho. Comprei em qualquer papelaria perto da tua casa. Aí você marca aí embaixo para não ficar junto. Deus nos ama. Deus nos aprecia. Vale-nos mais do que reinos e nações. Aqui não se trata de pessoas que vivem em reinos e nações, mas de poder. O poder do amor de Deus por seus filhos é maior do que qualquer outra forma de poder. Uma mulher, um homem, valem mais do que o exercício de poder sobre todo um reino. Ou, em outras palavras, o poder só se justifica se tiver como preocupação central a pessoa humana. É muito louco, porque no terceiro desejo de Platão, antes disso aqui, na Grécia, tem uma aula lá na tribo de Leões que eu falo sobre isso. Que ele fala da virtude da prudência. E ele fala que a prudência ela leva a dois tipos de poder. O poder de dominar ou o poder de servir. Olha só que louco. E o poder de servir leva a pessoa humana. O poder de dominar leva à destruição da pessoa humana. E se você ama querendo dominar, você não ama. Se você ama querendo servir, você ama. O poder não pode ter um objetivo em si mesmo. O seu objetivo tem que ser o cuidado, o respeito, a caridade para com quem mais precisa. Madre Teresa de Calcutá, eu nem lembrava que ele falava dela aqui. A mulher plena de amor e cheia de poder nos ensinou em oração e ação e o seu poema da paz. Ou seja, é seu este poema da paz. Vamos para o poema? O poema pega a página 20 e 21. O dia mais belo, hoje. A coisa mais difícil, equivocar-se. O obstáculo maior, o medo.
O erro maior, abandonar-se. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desalento. Os melhores professores, as crianças. Como são, hein? Já falamos disso. A sequoia, aquela potência de crescer, não é verdade? Não é? É essa criança que a gente sempre precisa resgatar. A primeira necessidade, comunicar-se. A criança chorando, a nossa também. Comunicar as nossas dores, os nossos calentos, aquilo que a gente quer para o mundo, para Deus. Para, ora, bota o joelhinho no chão, olha para o céu, une as mãos e fala, Senhor, fala das suas dores para Ele. Ele vai te escutar. Não só comunica, fala, eu sinto isso. E aí você vai falar, mas Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer pedir a tua ajuda através da... Ele quer que tu peça ajuda através da tua palavra. Porque no início veio o verbo. E o verbo é a palavra. É a soltar, comunicar, exprimir através da fala. O que mais faz feliz? Ser útil aos demais. O mistério maior, a morte. O pior defeito, o mau humor. A coisa mais perigosa, a mentira. O sentimento pior, o rancor. O rancor é o maior sabotador. Você junta ódio daquilo, e aí fica se auto-sabotando. O ciclo da auto-sabotagem é infinito. Começa no rancor. Depois anula o sentido de vida ali. O presente mais belo, o perdão. Olha a ressignificação aqui. Que louco. O mais imprescindível, o lar. A estrada mais difícil, o caminho correto. A sensação mais grata, a paz interior. O resguardo mais eficaz, o sorriso. Isso de fato, né? Toda a vida cabe num sorriso. O melhor remédio, o otimismo, o pensar positivo, o enfrentar as intempéries da vida acreditando que de fato pode mudar, pode acontecer, mesmo diante da morte. Para mim isso aqui é a coisa mais magnífica de todos. É tu entender que a morte não é o fim, mas a morte vai acontecer. E tu olhar isso como um otimismo, um remédio de cura de tudo que acontece com você. Se você perdeu alguém recente, você vai olhar aquilo não como um fim de uma existência, um fim de alguém, porque você guarda dentro de si as histórias que você teve com essa pessoa. Podem ter sido muitas, poucas, algumas, não interessa. Você guarda dentro de si aqueles momentos com aquela pessoa. E esse guardar fica eternizado até o dia em que tu aqui estiver. E esse guardar, e provavelmente foram coisas boas, se você ainda sente essa perda, você resgata. E fala assim, esteja comigo aqui. Porque eu preciso resgatar aquela história maravilhosa que a gente viveu. Para que eu possa vencer esse obstáculo que eu estou aqui vivendo. Porque você tem uma força maior do que eu, porque você está lá. Lá no céu. Caraca! Então, o melhor remédio é o otimismo. A maior satisfação é o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. Aqui está o poder da oração. Não só da oração, mas a fé incessante em ação. As pessoas mais necessárias, os pais. A coisa mais bela de todas, o amor. É muito louco quando a gente encontra isso aqui nesse poema de paz de Madre Teresa de Calcutá, colocado como a autoria dela. A gente deveria colar esse poema aqui na parede, deveria colar aqui, ó, colocar um quadro, colocar aqui na próxima mentoria, porque minha nossa mãe, isso aqui é de uma pureza, de uma dignificância do mundo. Isso aqui está falando de catolicismo, de, sei lá, qualquer tipo de religião, está falando da vida. Está falando de uma vida entregue a um poder maior, a um poder de servir, a um poder de fato sonhar, a um poder de fato amar de forma incondicional, de entregar as belezas do mundo e fazer da tua vida um lugar incrível. É isso que aqui está falando. Minha nossa. Que livro, meus senhores. Que livro. Me ajuda. E pegando isso, nós vamos lá para a página 33. Marca. A página 33, ela fala da escuridão. Porque buscando o amor, encontraremos também a escuridão. Vou marcar mais para lá. Vocês entenderam? Buscando amor,
nós também encontraremos a escuridão. Por quê? Lá no início da página tem: quem vive no escuro tem medo da luz. Você já viu um filme, em algum momento, pessoas que ficaram ali na solitária? Já, com certeza. E aqui aquelas pessoas ficaram um bom tempo na solitária e, em alguma maneira, elas olharam aquele ali, tudo escuro, tudo fechado, bem pequenininho, recebia a comida por baixo, assim, prisioneiros aí, né, nos filmes. E quando ela saía da solitária, ficava lá, sei lá, 2 dias, 10 dias, 5 dias, não sei lá, ela dava de encontro com a luz e dava aquele choque existencial na visão dela, né? Ela fazia assim, as pupilas dela faziam assim, ó. Né? Porque quando você está no escuro, as suas pupilas, elas de fato se readaptam para que você consiga enxergar melhor. Quando você está no sol, ela abre. E aí, o que acontece? É muito louco que quando você tem um TCE, traumatismo crânioencefálico, eu espero que você nunca tenha tido, eu espero que você nunca tenha. Mas, quando a pessoa tem, ela pode diminuir a pupila. Se ela acerta um lado direito, provavelmente tem a diminuição do lado esquerdo. Se ela acerta o lado esquerdo, num local que pode acontecer isso, porque é uma hemorragia no crânio encefálica, né? Por uma pancada, por um tiro, qualquer coisa, por uma força abrupta, ela tem o que chamamos de anisocória. Anisocoria. A pupila dela fecha. Olha que louco. É o corpo se protegendo de um trauma. É o corpo drenando energia, fechando para a escuridão. Fechando o olho. O corpo revela momentos de dor que também são relacionados com a alma. Tudo está interligado. Eu falava isso para minha esposa. Na natureza nada acontece por acaso. O canto do passarinho existe um motivo. A formiga que está passando por um lado e não por outro existe um motivo. A folha que nasceu em tal coisa existe um motivo. No mundo também. Nós, seres humanos, também. Quanto mais nós estamos no meio, você já parou para pensar? O animal está aqui embaixo, nós estamos bem aqui e Deus aqui. Quanto mais nós nos aproximamos do mundo animal, nós nos animalizamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos dignificamos. E aqui é que estão. O nosso trabalho é se dignificar, amar incondicional, é trazer luz. Só que quem vive no escuro tem medo da luz. Quem passa alguns dias, e por que eu sorri? Porque eu lembrei de um monte de situação em que eu tive medo da luz. Fiquei no escuro. E eu sorri para mim mesmo aqui dentro. Momentos em que eu não conseguia, de fato, fazer algo. Eu conseguia apenas parar. Olhar para o problema e eu não conseguia resolver aquele problema. Eu olhava para ele como se ele fosse um gigante muito maior que o Golias. Um gigante muito maior que uma muralha. E de algum momento surgiu a luz. Eu lembro quando eu tive síndrome do pânico. Eu acordava de madrugada. Depois de um acidente de carro, eu tive síndrome do pânico. Eu pensava que eu ia morrer a todo instante. Então eu estava fugindo da luz. Eu tinha medo da luz. Você pode até achar, a luz é porque tu está indo morrer. Pode ser. Mas eu estava vivendo um medo dentro de mim, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, na minha mente. Em tudo eu achava que ia morrer. Foi um momento em que eu fui pro psiquiatra. Eu fui no psiquiatra, fui sim. E para que serve o psiquiatra? Para quem tem cérebro. Tu tem? Pronto. Já pode ir pro psiquiatra. E eu fui, né? Eu lembro, como se fosse hoje era noite. Quem é de Brasília vai saber, na Asa Norte, próximo da UNB, nos consultórios lá, que é só coisas médicas e tal. No centro clínico lá. Perto da UNB, passa 2 pistas assim, é a UNB na frente. E o campus, né? A UNB é gigantesca. Lembro como se fosse hoje, eram umas 7h30, 8 horas da noite, último a ser atendido. Entrei lá no consultório, o médico é o médico mais novo e tudo mais, ele olhou pra mim, eu expliquei a situação, ele, beleza, entendi, você tem síndrome do pânico. Eu quase falei pra ele, uau,
Eu já sabia. Eu já sabia. E é muito louco. Porque 90% dos profissionais, ou até mais, de várias áreas, de todas as áreas, são muito mal profissionais. Tá? Uma pequena parte são bons. E aí eu cheguei lá, só um adendo, fecha parênteses. Ele me receitou uma medicaçãozinha. Nada mais, nada menos que um Rivotril. Olha que maravilha, hein? E uma outra, ele falou, ó, essa aqui é uma proteínazinha. Ele falou desse jeito. Mas você vai tomando, você tomar ela, daqui um tempo, porque é um trabalho contínuo, ela vai aumentar um pouco mais a tua ansiedade. Falei, meu amigo, se eu já tô acordando de madrugada, eu tô ansioso pra caralho. Se eu tomar essa porra e aumentar a minha ansiedade, eu vou fazer o quê? Aí ele, se aumentar demais, você não aguentar, você toma um Rivotrilzinho. Que aí, ó, baixa na hora. Falei, entendi. É só isso. É só isso. Aí você volta daqui tantos dias. Saí lá com as receitas especiais e tudo. Naquele dia eu tive um encontro com a luz. Eu cheguei em casa com aquela informação que você não sabe, a minha primeira formação em farmácia, eu não entendo muito de farmácia, mas eu sei o que é um Rivotril. Eu sei o que são os remédios, né, os psicotrópicos. Eu sei a função deles no sistema nervoso central. Eu sei, pelo menos algumas coisinhas eu sei. Eu cheguei em casa, olhei para aquela receita, ela olhou para mim, a gente encarava, era uma receita com 2 vias, uma baixa azul assim. Nem sei como é que funciona hoje. Azul, amarelo, tinha 3 bloquinhos assim. Coloquei na gaveta da escrivaninha e falei, não vou comprar. Alguma coisa dentro de mim aqui nessa parte do peito falava assim, não compra. Naquele dia em diante eu entendi que Deus estava muito forte comigo. Eu fiquei uma semana trabalhando muita coisa dentro de mim com Deus. Muita coisa muito forte. Né? Eu ia para a missa, eu me entregava e eu muito forte. Em uma semana eu não tinha mais porra nenhuma. Eu rasguei a merda da receita. Eu não tomei porra nenhuma. Porque eu entendi algo muito maior, a luz. E é o que está aqui. Na página 33, quem vive no escuro tem medo da luz. Quem passa alguns dias dentro de um quarto escuro, com as janelas fechadas, quando entra a primeira fresta de luz, tem a sensação de cegueira, de tanto que a luz incomoda. É preciso se acostumar com a luz para que os olhos enxerguem. De fato, a paisagem que antes estava escondida. A escuridão nos remete aos erros. Não os erros que cometemos, porque erros faz parte. A escuridão faz parte dos erros cuja permanência insistimos. Ou seja, nós insistimos em permanecer aqueles erros como se fossem nossos, como se fosse uma carne, como se fosse o pelo que tem dentro de nós. E é aí que tudo desanda. Há tantos erros que são facilmente percebidos, mas a nossa teimosia e comodismo nos impedem a busca de uma nova vida. E incorremos nos mesmos erros. Olha que louco. Isso aqui vale para qualquer coisa. Você lembrou de Einstein agora, né? Porque eu lembrei. Querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa é insanidade. Talvez loucura. Evidente, há doenças que maculam a vida. Sei o quanto irmãos nossos doentes no alcoolismo tentam se livrar e não conseguem. Não julguemos. Há muitos que acusam esses irmãos de vadios, irresponsáveis e fracos. O alcoolismo é uma doença. O usuário das drogas ilícitas também vive um inferno. O inferno do vício. O inferno da escravidão. Por isso, prevenir é tão importante. Quando o problema surge, é preciso paciência, perseverança e muito amor. Não se retira um filho das drogas com espancamento nem com expulsões. Platão fala de vícios também. Como assim, olha? O Platão fala de vícios quando a gente pega a virtude e ela é um hábito do mal e se torna um vício. Quando é um hábito do bem, ele se torna virtude. É louco isso. Jesus também fala isso, olha aqui. Essas palavras. Então, qual o erro você está persistindo insistir em você?
talvez seja um erro de uma cobrança exacerbada, talvez seja um erro de uma baixa visão de futuro, talvez seja o erro de se menosprezar, de se colocar para baixo, talvez seja o erro de um dia tu fracassou e acredita que o fracasso é teu, é a tua história, é a tua vida. Eu não sei qual é o erro que tu persiste em deixar dentro de ti. Porque se assim é, escuro assim será. Você consegue entender? É muito louco isso, cara. Saindo dessa página, nós vamos... Todo o capítulo ali bem que termina com uma oração, né? E aí nós vamos para a página... Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui mesmo. A história do óleo de Lourenço. Vamos começar na página 40, lá no início, o papel de Maria na história. Né? Maria é Maria. Quem é Maria? Maria. Conhece Maria? Eu conheço. Maria é Maria. O papel de Maria na história da salvação é extraordinariamente simples e essencial. Maria esteve sempre presente, sem alardes, sem estardalhaços. Chorou a dor de seu filho, esperou por sua volta junto aos apóstolos, os mesmos que haviam negado e abandonado Jesus. Não guardou ódio, não falou necessariamente sobre traição. Maria guardava em seu coração a missão que se confirmou quando, na anunciação, ela proclamou: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria é escolhida e, como tal, é intercessora privilegiada. A mãe já traz em si o ágape, o amor sem limites, o amor que não exige retribuição. Há uma linda história real retratada em um filme chamado O Óleo de Lourenço. O menino, aos 8 anos de idade, começou a desenvolver os sintomas de uma rara doença, a ADL, que é a adrenoleucodistrofia. É uma doença genética rara que afeta o cromossomo X. Os pais, quando ficaram sabendo do diagnóstico do filho, não se conformaram e começaram a travar uma batalha contra a ciência, ou a favor dela, para não desistir da vida do filho. A mãe tudo o que fez para cuidar da criança, que aos poucos foi ficando paralítica, cega, surda e incapaz de se comunicar. O amor foi maior que as limitações. Os pais estudaram mais que os médicos, buscavam um tipo de tratamento que minimizasse os sofrimentos do filho. Foram vítimas de preconceito, foram mal compreendidos, mas partiram na aventura de dar a dignidade ao fruto gerado pelo amor. Com o tempo, eles conseguiram criar uma combinação de óleos que recebeu o nome de óleo de Lourenço. Óleos que compunham a fórmula era mortal para os ratos, mas os pais do garoto tiveram a coragem de administrar ao filho, convictos de que era capaz de amenizar os efeitos da doença nos seres humanos. Apesar das fortes críticas recebidas, foi uma vitória. A doença foi estacionada, o menino continuou sendo cuidado. Hoje, já está em idade adulta. As crianças doentes à época e que não receberam o óleo de Lourenço não chegaram à idade adulta. Apesar das dificuldades em que seu reconhecimento vem tendo, esse óleo é um alento para crianças que possuem a mesma enfermidade. Pai e mãe não desistem de amar os filhos. Pai e mãe terrenos cheios de imperfeições não desistem do amor. Deus é nosso Pai e é perfeito. E Maria é a mãe escolhida para cuidar da humanidade, a rainha da paz, a mãe ágape, a presença do amor. Eu não preciso falar nada. Não preciso falar nada. Porque isso aqui não é profundo. Isso aqui é ágape. Isso aqui é ágape, página 40 e 41. Isso aqui é ágape, gente. E nós vamos lá para a página 74. Depois disso aqui, eu não preciso falar nada, não preciso nem falar alguma coisa aqui, não tem como, não precisa. Aqui nós vamos falar de Lázaro. Esse capítulo fala de Lázaro.
E para contextualizarmos tudo isso, vai lá, se liga aqui. Lá na página 74, no final, é essa a perspectiva que precisamos ter. Qual perspectiva? Chorar pela perda faz parte do sentimento humano. Último parágrafo da página 74. Mas ficar diante da janela da perda faz parte de uma busca pela infelicidade. É preciso olhar por outras janelas. Quantas histórias de dor eu presenciei em que pais que perderam filhos e sofreram a inversão da lógica da vida conseguiram com muita fé olhar para o outro cenário. Mulheres que perderam, vou marcar com post-itzinho, porque só está na caneta. Mulheres que perderam o marido e entenderam que a dor da saudade não poderia substituir o sorriso da convivência com os filhos e netos. Não estou balizando os sentimentos, ou seja, falando que um é maior que o outro, etc. Eu também já sofri pela perda de pessoas queridas, já senti ausência física e já rezei com os meus irmãos em busca das bênçãos de Deus. Em família, uma família de milhões rezamos juntos. Saudade sim, tristeza não. O sentimento da tristeza aqui não é lágrima caída, não é a ausência do abraço do irmão que se foi. A tristeza aqui tem um sentido de acomodação da dor. A dor deve se aproximar do que nós somos e nos levar ao encontro de algo maior. E como os amigos são essenciais nesses momentos. Nessa passagem do Evangelho, que é a morte de Lázaro, Jesus nos fala também da importância de viver com os amigos. Lázaro era amigo de Jesus, um amigo imperfeito, mas nem por isso menos amigo. Temos amigos imperfeitos, mas é o que temos. E somos também imperfeitos diante dos nossos amigos. E é o que somos. Tudo o que há nessa vida é perfeito como a criação e imperfeito como o resultado da ação humana. Lembre-se que algumas pessoas que você classificou como amigos não são seus amigos. Mas aquelas que você classificou que são 5, no máximo, amigos mesmo. Eu já falei essa diferença entre amigo, colega e conhecido. Vamos falar de novo. Amigo, aquele que quando você vence, sorri, te aplaude, te abraça, fica tão feliz quanto você e te coloca pra cima. E quando tu faz merda, fala, tu fez merda, tu é um bosta e tu tá de sacanagem. Agora levanta dessa porra e faz o que tem que fazer. Pronto, é amigo. Reconhece teu erro e bora. Eu vou estar aqui contigo. Amigo. Conhecido é um monte de gente. Conheço um monte de gente. Colega é aquele do teu trabalho. Aí você pode ter amigo no trabalho? Pode. Mas colega é aquele que você tem uma convivência diariamente, mas não necessariamente é teu amigo. Às vezes você tem uma convivência porque precisa ter a convivência. Captou? O Monsenhor Jonas Abib, por quem tenho profunda admiração e fundador da comunidade Canção Nova, em uma das suas célebres homilias conclamava as pessoas a pedirem perdão umas às outras pelas imperfeições. Dizia ele que todos nós estamos em construção e, portanto, devemos pedir desculpas pelos incômodos. Estamos em construção, não estamos prontos. Ninguém está pronto. A construção daquilo que vocês veem aqui no Clube do Livro, na Tribo de Leões, cada um do seu jeito, cada um com uma substância mais forte do que a outra, ou se complementam, é uma construção de autoaperfeiçoamento do ser humano. Autoaperfeiçoamento. E eu entendo a minha imperfeição, não me acho superior a ninguém, mas me entrego com vida e plenitude a tal coisa e a tais pessoas. Porque essa entrega me dignifica, essa entrega me faz olhar que sempre vai ter alguém melhor do que eu em alguma coisa, mas que mesmo essa pessoa que seja melhor do que eu em algo é imperfeita em algum momento. Tem a sua imperfeição. E essa imperfeição é do ser humano, porque nós somos pessoas em construção. Então peça desculpas para você mesma quando você se julgou muito incapaz. Mesmo diante da tua imperfeição e mesmo diante do teu defeito, dificuldade, onde você se julgou e se colocou para baixo. Peça desculpa para você. Esse momento em que você pede desculpa, você aguça o teu sentimento para buscar um crescimento.
E você fala, eu estou em construção. E é isso que eu preciso aperfeiçoar. É esse detalhe que eu preciso melhorar. É isso aqui que vai me fazer elevar. Ou melhorando ainda mais aquilo que eu sou bom. Isso aqui vai ser tão pequeno. Essa imperfeição vai ser tão fantasma que ela se desfaz por si só. Vamos lá para a página 90. Na página 90, meus queridos, isso aqui é muito louco, cara. A gente podia ficar aqui a tarde inteira falando, a noite inteira, a tarde inteira. Na página 90, no meio, tem assim, meu filho, minha filha, você que tá aí, se liga. Amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente. Regue e cuide, esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura. Admire e compreenda. Simplesmente ame. A vida sem amor não tem sentido. Você entendeu o que é amar? É uma colher, é um plantio. Paciência. Vai ter um monte de praga, vai ter um monte de coisa tentando atrapalhar. Vai ter um monte de coisa tentando te tirar. Vai ter rancor, vai ter palavras, às vezes faltas sem querer. Que vai querer destruir toda essa plantação. Mas simplesmente ame. A vida sem amor não tem sentido. Se Jesus não nos amasse, ele não tinha feito o que fez. Aquela passagem. Aquela passagem. Aqui, ó. É dor. É paciência. É generosidade. É amor incondicional. É esse amor que ele vos fala, que é uma decisão, que não é um sentimento. É o bombom. É uma dedicação. É um verbo. É um fruto de uma ação. É o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Olha isso. Né? O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue, cuide, esteja preparado, porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. Mas nem por isso abandone o seu jardim. E o seu jardim também é o teu sonho. O seu jardim também é o teu propósito, o seu jardim também é a tua entrega, o seu jardim também é a tua vida. Nem por isso abandone-o, por favor. E ainda prosseguiu o sábio. A inteligência sem amor não te faz perverso. Te faz perverso, perdão. A justiça sem amor te faz implacável. Parece alguma coisa que a gente está entendendo aqui no Brasil, né? Sei lá. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avarento. A docilidade sem amor te faz servil. É diferente de servir, tá? Servil é escravo. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A vida sem amor não tem sentido. Poderíamos acabar aqui, né? O livro acaba, página 90 já, mas não. Sem amor não existe. Sem amor não se contempla. Eu vou pegar a página 93, que ela fala de algo que o Nelson Mandela falou. Eu acredito no que ele falou, não acredito no que ele fez. Tá? Aí depois você pesquisa a história aí. Não a briga pelo apartheid e tudo mais. Mas o que ele fez para chegar lá e é todo aquilo lá. Depois você vê a história, se quiser me pergunta que eu mando. Mas eu acredito nisso que ele está colocando aqui. Beleza? Página 92/93.
92, finalzinho. Nelson Mandela é outro exemplo de grandeza de alma. Ficou preso durante 27 anos e saiu da prisão disposto a amar. É dele essa preciosidade. Talvez eu esteja o julgando também, tá? Mas diante da cadeia ele fez coisas... Pode ter se arrependido? Pode, beleza. Mas na cadeia ele fez coisas que... Depois vocês vão lá, vou ver. É dele essa preciosidade. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o oposto. Pode ser um arrependimento que ele escreveu isso aqui, né? A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Precisa resgatar o amor. É preciso resgatar o amor. De cada um de nós, de cada instante. Na página 99, vou marcar essa aqui do Mandela, mas lembrando lá, depois vocês pesquisam a história. História de fato. Mas eu entendi. Eu acredito que foi um arrependimento e também uma forma de, vamos, agora eu vou fazer o que é certo. Acredito que foi. Eu gosto dele, cara. Eu não desgosto, não. Tá? 99. Será que somos tão influenciáveis? Segundo parágrafo da 99, na 1, 2, 3, 4, quinta linha. De cima para baixo, né? Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13ª linha. Será que somos tão influenciáveis? Gostamos de alguém, admiramos alguém e em um boato qualquer faz com que essa imagem seja destruída. Como a inveja faz mal, como a língua tem um poder destruidor. Talvez a maior parte de nós tenha sido vítima de boatos e com certeza sofre com isso. Se experimentarmos na pele essa dor, por que fazemos isso com os outros? Utilize a inveja como um propulsor da tua vida, da tua história, como um combustível. Quando alguém tiver inveja de ti e você sentir isso no teu corpo, usa essa inveja para fazer algo bom. Pega aquela energia negativa, usa como catalisador, como biodigestor em você e puf, faz algo bom para o mundo, para você. E aí tu vai ver o bicho pegando. Eu faço assim. São Felipe Neri, um padre conhecido pelas penitências criativas que dava aos seus fiéis. Certa vez uma mulher veio se confessar com ele, dizendo que cometia pecado de falar mal do próximo. Disse ainda que depois que se confessava, acabava incorrendo novamente ao mesmo pecado. São Felipe Neri ouviu novamente a confissão da mulher e lhe deu a seguinte penitência. Ela deveria depenar uma galinha caminhando pelas ruas de Roma e depois deveria voltar para continuar a penitência. Assim fez a mulher. Depenou a galinha caminhando pelas ruas de Roma e voltou para junto do padre. Quando perguntou o que mais teria de fazer, São Felipe foi certeiro. Agora volta por todas as ruas pelas quais caminhasse e recolhe uma a uma as penas da galinha. E preste atenção, não deixes uma pena sequer esquecida. A mulher retrucou, mas padre, isso é impossível. Tinha tanto vento que eu nunca poderia recolher todas as penas. Eu sei, minha filha. Espero que tu tenhas compreendido a lição. A tua maledicência se parece com essas penas. As palavras ditas sem compaixão se espalham e depois não há como recolhê-las. Isso é a inveja. A inveja destrói o amor. Falar mal dos outros. Quando alguém chegar para falar mal dos outros para a gente, você fala, não, peraí. Existem 3 premissas aristotélicas de Aristóteles para ele reconhecer se algo é uma fofoca. Ou seja, a primeira premissa é o filtro, são filtros de Aristóteles. A primeira premissa é se aquilo a pessoa consegue confirmar que é plenamente verdade. A segunda é se aquilo vai fazer alguém mudar, melhorar, né? Se aquilo que ele vai se falar vai fazer alguém mudar, melhorar, vai fazer alguém crescer. E a terceira premissa é se... Agora eu esqueci o filtro da terceira. Vou lembrar, depois eu falo. Mas é parte por esses dois. Se as coisas não têm esses 3 filtros,
são fofocas. Se ela tem os 3, não é fofoca. É muito maluco. E isso contempla todo o exercício da vida. Atividade da galinha. Que tal a gente fazer a atividade da galinha? Que tal? Que louco, meu povo! Que massa. Vamos lá. Eita! Vamos que eu já estourei o tempo todo aqui. Tem tempo, porque senão vocês não vão assistir tudo, né? Mas vamos para 112. Estamos acabando. 112 diz: Jesus enfrentou o ódio, a humilhação, a morte para nos dar a paz. Jesus enfrentou os poderes mesquinhos para nos unir. O seu amor nos uniu e nos une. É no final da 112, tá bom? Começa com Jesus aí. O desafio da paz começa nas famílias, chamadas pelo Papa Paulo VI, de igrejas domésticas, na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. É preciso experimentar a paz. O ódio destrói e a paz constrói. Uma história familiar marcada pelo ódio destrói a vida e a história de seus filhos. Uma história familiar marcada pelo amor tem o poder de construir uma vida saudável, harmoniosa e iluminada. A paz traz luz. O ódio traz trevas. Não queremos a violência, a agressividade. Queremos a suavidade da manhã da ressurreição. Queremos a paz, a santa paz de Cristo. Que profundo, né? Que forte. Que contemplativo. E meu negocinho caiu no chão. E seguindo aqui, para que a gente finalize, nós vamos para 114 e depois para 119 e 120. 114 tem o que Santa Teresinha descreveu. O paraíso que Santa Teresinha assim descreveu, como uma esperança escatológica que nos inspira. Qual instante, quanta alegria sem turbação. Quando os eleitos aparecerão gloriosos, por seu amor receberão em troca a eternidade para amar-os nos céus. Depois do exílio, não mais sofrimentos, mas o repouso da celeste morada. Depois do exílio, muito além da fé, da esperança. Somente a alegria e o êxtase do amor. Enfim, a conquista da paz está na ação cotidiana e na obediência ao ensinamento de Cristo. É o seu amor que nos une, sempre. É o seu amor que nos faz sentir na terra a antecipação do que viveremos no céu. É a paz que é o fruto da cruz e da ressurreição. Nenhum sacrifício mais é necessário. O Cordeiro Santo já foi imolado. A oferenda agradável a Deus na nova aliança é o amor. Caceta de agulha! Se você não recebeu uma porrada aqui agora, eu vou te dar uma. Que Santa Teresinha ela tem uns textos, uma perfeição que minha nossa. Santa Teresinha cabulosa. E para a gente fechar, 119, 120. Na verdade, vamos ser 119 e 120 e 21. Existe a referência ao destino. Reverência. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressam a sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes que realmente queremos dizer. Fácil é julgar as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus próprios erros. Fácil é fazer a companhia a alguém e dizer o que ela deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer a verdade quando for preciso. Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre a mesma. Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer. Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente o conhece. Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã. Difícil é questionar e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às vezes impetuosas a cada dia que passa. Fácil é mentir aos quatro ventos o que tenta
o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o nosso coração. É tão profundo isso daqui que é o destino. É o nosso destino. É a nossa vida. É a nossa concepção moral de construção. Do mesmo jeito em que julgamos, seremos julgados. Cabe a nós ajudar e amar. Entende? Foi o que eu fiz com Mandela. Mesmo julgando, e sim, julguei, eu ainda encontrei amor em alguns detalhes. De verdade. O mundo, na página 121, diz o seguinte, na 1, 2, 3, quarta linha. O mundo em que se baseia no ter e não no ser é um mundo incompatível com a ética cristã. E falando em ética, na página 124, diz o seguinte. Ser ético é cumprir a regra básica de Jesus. Não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse a nós. Ser ético é ter responsabilidade pelas palavras e pelas ações. Ser ético é conservar esses valores que o santo traz em sua oração. A paciência, a humildade, a sinceridade, a sabedoria, a perseverança na confiança em Deus. O amor ágape é a essência da ética. Quem ama faz o bem. É ético, é correto. A ética se compreende com a leitura dos textos, com a educação correta, com o exercício cotidiano. Isso que vocês estão fazendo aqui no Clube do Livro. Isso que vocês fazem nas imersões, no Tribo de Leões, nesse autoaperfeiçoamento de uma vida, nessa construção. É no dia em que se percebe uma ação ética correta, amorosa. Que sejamos pastores e ovelhas. Que consigamos com humildade apacentar as ovelhas ansiosas e amedrontadas que tem dentro de nós. Que o nosso exemplo seja um sinal de que é possível ter mais apóstolos, mais profetas, mais santos em nossos tempos tão difíceis. Que nossa palavra e nossa ação apresente a face misericordiosa de Cristo. E Ele está no meio de nós. Porque se eu e você, qualquer uma aqui, for 1% do que Cristo foi, nossa vida já vai ter valido a pena por 1000 vidas. Porque nós amamos de forma incondicional. Eu só preciso 1% do que Ele foi. E nós já seremos incríveis. Para nós e para o mundo. Para o mundo e para nós. A gente se encontra na próxima aula. Obrigado.